Cada obra é fruto do seu próprio tempo. E com isso eu quero dizer que acontecimentos na vida do autor têm reflexo em sua obra. Assim como a ciência buscava desmitificar a religião no início do século, essa percepção de mundo moldou e teve influência nas histórias de H.P. Lovecraft, onde os deuses, apesar de existirem, são totalmente indiferentes à raça humana. E em Resident Evil também temos influência do que acontecia no mundo, como por exemplo, Resident Evil 4 foi o primeiro jogo numerado da série depois dos atentados de 11 de setembro, e justamente o tema central do jogo é o fanatismo religioso. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a máquina de escrever, que tem um nome egípcio e está localizada na Espanha? Eu te conto tudo isso e muito mais já já. Mas antes, se inscreve, deixa o like e aciona o sino para você não perder mais nenhum vídeo. Eu me chamo Antônio Carlos e te convido a mergulhar mais uma vez num tema pouco explorado aqui no YouTube. A máquina de escrever não é novidade na série Resident Evil, pois é nela que salvamos nosso progresso. Mas um detalhe que passou despercebido pela maioria dos fãs no quarto jogo da série foi ficando cada vez mais evidente. Com o passar dos anos, a imagem ficava cada vez maior e mais definida. A melhoria da resolução permitiu aos olhares mais atentos notar um conjunto de palavras muito interessante, mas que parece não se encaixar em nada na história do jogo, mas só parece. Em todas as máquinas de escrever, podemos ver o nome Amenhotep. Essa máquina de escrever é baseada em uma que existe de verdade. Muito usada em 1920, foi essa máquina, a Underwood No. 5, que fez a empresa da máquina de escrever ficar famosa. Talvez por isso, o modelo dela pode ter sido escolhido para o jogo. E caso você seja daqueles fãs obcecados por tudo que tem no game e quer ter uma máquina dessas, você pode comprar uma delas pela bagatela de R$ 2.500. Mas voltando ao jogo, em Resident Evil, a marca da máquina Underwood foi substituída pelo nome Amenhotep, que significa Deus Amon está satisfeito. O Deus Amon, ou Amun, é o Deus criador da vida. Ah, então matamos a charada, boa sacada, Capcom. Fazer uma referência a algo que cria vida justamente onde começa, caso eu morra no jogo. Show de bola. Já pode finalizar o vídeo aqui, né? Na verdade tem mais, não é tão simples assim. Existia um faraó conhecido como Amenhotep IV e mais tarde ele mudou seu nome para Akhenaton. A história dele é interessante pois tem algumas semelhanças com o que o Sadler tentou fazer. No Antigo Egito existiam diversos deuses e para cada um desses deuses existia um sacerdote, um intercessor entre o homem e os deuses. E isso acabava dando muito poder para esses mensageiros. Amenhotep IV, percebendo que a autoridade desses homens era praticamente igual à de um faraó, propôs uma reforma religiosa, onde existiria então um único Deus. Daquele momento em diante, seria proibido qualquer adoração a outros deuses. De fato, existiram mais 3 Amenhoteps antes, mas nenhum deles propôs uma reforma religiosa, e isso me faz pensar que talvez para criar o Sadler, os desenvolvedores possam ter se inspirado nessa figura tão icônica do Egito. Ok, mas o que tudo isso tem a ver com Resident Evil? Lembram no início do vídeo que comentei sobre 11 de setembro? Se você é inscrito no canal, vai lembrar que fiz um vídeo sobre conteúdo descartado de Resident Evil 4. Naquele vídeo é citado 2 sketches de inimigos com roupas extremamente parecidas com as que são usadas no Oriente Médio. Além disso, já comentei em alguns vídeos que a religião dos Los Iluminados seria na verdade o islamismo. E o que reforça essa teoria seria um dos quadros que podemos encontrar em diversos locais do jogo, conhecido como Guerra de Granada. Inclusive, esse foi um dos acontecimentos históricos que atrasou a Espanha na corrida da descoberta das Américas, dando a vantagem para Portugal descobrir o Brasil. Nesse quadro, os reis católicos expulsam os muçulmanos da Espanha. E não é novidade para ninguém que os antepassados do Salazar participaram da cruzada, expulsando os Los Iluminados e selando as plagas debaixo do castelo. As semelhanças são muitas, para ser apenas coincidência.
Historicamente falando, Amenhotep IV foi o primeiro monoteísta da história. Isso é importante pois esse conceito de um único Deus também faz parte da crença dos muçulmanos. Mas voltando para o jogo, aparentemente depois das cruzadas, os Los Iluminados, que restaram, ficaram vivos, foram buscar abrigo naquela ilha próxima ao final do jogo. Lá podemos encontrar estruturas bastante semelhantes às que temos no Egito. Isso mesmo, o local que enfrentamos Krauser. Lá encontramos uma ruína extremamente antiga, e o mais interessante sobre esse local é justamente algumas gravuras que encontramos antes de iniciar a batalha. Temos o que aparenta ser uma pessoa rezando para uma entidade. O mais misterioso é que essa pessoa se parece com a Ashley, o que não faz o menor sentido para falar a verdade. Outra coisa interessante são as 3 peças que precisamos usar para abrir a porta no fim da Batalha do Krauser. São 3 animais sagrados, uma pantera, uma cobra e uma águia. O que, ironicamente, temos 3 deuses egípcios que correspondem a esses animais. Mafdet, que é irmã do deus Ra, ela é representada por um felino, uma pantera ou leoa, e ajudou Ra, isso, aquele deus que tem a cabeça de uma águia, ou falcão, na luta contra uma serpente chamada Apep. Ao meu ver, eles tentaram fazer com que as plagas tivessem origem no Egito, África, ou até mesmo antes disso, o que não fica muito longe do planejado para o Resident Evil 5, onde o vírus progenitor foi encontrado na planta Sonnentrap. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso e como as plagas podem ter surgido na África. Vou deixar o card aí em cima para quem quiser dar uma conferida. Então, resumindo tudo, eu acredito que os desenvolvedores queriam passar uma crítica sobre a religião, e para isso foram buscar entender mais sobre o monoteísmo, sua origem e motivo. Embora o resultado final isso fique bem subjetivo, as pistas estão aí. O Saddler literalmente injetando as placas nas pessoas, a sua religião foi perseguida durante as cruzadas, o quadro de Granada, o monoteísmo sutil pelo nome de Amenhotep, os esquetes com as roupas do Oriente Médio. Obviamente tudo isso seria motivo de processo, por supostamente atacar uma religião específica. Então, foi bem diluído essa temática. Me digam aí o que vocês acham de tudo isso, tenho certeza que um debate interessante pode sair daqui. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve, ativa o sino e compartilha para me ajudar. Desejo a todos uma ótima semana, fica na paz e até breve.